Pra quem não acompanhou a notícia, essa semana teve o Botafora do Nerd Bunker, que eu vou ser bem franco com vocês, eu nem acompanhava. E isso não é assim pra eu desmerecer nada, é porque realmente nunca apareceu assim. Meu feed nunca me trazia e eu também nunca tive muito interesse no Jovem Nerd como um todo, sabe? Embora eu assistia muito Nerdologia, gostava muito do Nerdologia História, principalmente. O canal do Jovem Nerd e tal, e uma série de subcanais e subprodutos do Jovem Nerd, eu muito pouco acompanhei. E aí essa semana teve essa notícia do Nerd Bunker, que era o portal de notícias, e que ele demitiu a galera geral, parece que não vai acabar totalmente, vai ter uns freela, mas enfim, é o famoso não acabou, mas acabou. O que me chamou a atenção, repito, por uma coisa que eu nem acompanhava, então eu não sei nem direito qual era eu vi uma galera reclamando, eu nem assisti, então nem sei qual eram os problemas, mas o que me chamou a atenção foi a repercussão disso, né? A repercussão que me chamou a atenção porque eu vi muitos canais de direita comemorando e tirando sarro e tal, os lacradores, aí por isso eu tirei uma noção disso, ok, tá num contexto de guerra cultural que eu nem sabia que isso estava. E eu vi muita coisa acontecendo nesse sentido. E o que eu achei doido é que, em paralelo, na mesma semana, na verdade isso já começou na semana anterior, tá tendo uma treta também colossal no campo da direita, da cultura pop, entre o Peter Jordan, do Ei Nerd, com os canais que se proclamam nerdola. E isso se deu por causa das piadas e perderam completamente o tom em cima da Bella Ramsey do The Last of Us. Eu acho que essa treta ali do Peter Jordan já não é de hoje. Vocês lembram quando ele se manifestou a favor lá do personagem do Assassin's Creed, aquele samurai negro, que uma galera começou a chiar, ele falou o óbvio, né? De todos os personagens que apareceram no Assassin's Creed, esse assim é o mais acurado historicamente. E por que e esse é o que vocês estão chiando. Aí agora ele fez mais de um vídeo, né, falando, eu não entendi direito se o Peter ou o filha dele é neurodivergente, mas ali eu acho que pegou, né, porque começaram a fazer, para além de dizer que a Bella Ramsey é feia, começaram a dizer que ela tem cara de, essas palavras, né, porque é retardada, porque tem síndrome de Down, porque é autista. Eu acho doido o nerd encrencando com o autista, porque a maioria dos nerds, maioria não, né, mas muito nerd é autista também, então fica uma coisa quase de não se gostar, enfim. Enfim, a coisa escalou e eu acho que o Peter falou de uma maneira muito simples, que quem não quer entender porque tá com uma vontade, que olha, gente, uma coisa é você zoar, quando você fica o tempo inteiro, por semanas, martelando a mesma coisa, aí passou do nível da piada, né? Se você fica o tempo inteiro insistindo numa coisa que, inclusive, a pessoa que é alvo daquilo já não tá gostando, isso é bullying, não tem outro nome pra essa porra, né, cara? Qual é o outro nome pra isso? É bullying, se você fica o tempo inteiro ali enchendo o saco, porque assim, eu já falei aqui, você tem todo o direito de achar a Bella Ramsey feia, você tem todo o direito, ninguém aqui é fiscal de prazer, do que um acha bonito, do que o acha outro feio. Agora ficar o tempo inteiro nas redes da guria, ir nessa lógica de enxame, pra ficar o tempo todo fazendo imagens cada vez mais grotescas do rosto dela, assim, a coisa assim, o tempo todo, semana atrás de semana, cara, poderia ter que fechar a rede social, é porque passou do ponto, é óbvio que passou do ponto. Alguém tem dúvida que passou do ponto? Porque a liberdade de expressão, essa galera que fala dessa liberdade de expressão irrestrita, vamos ser francos, se matava em uma semana se passasse por esse tipo de coisa, se matava em uma semana. O pessoal não sabe o que é vir um enxame pra cima e ficar enchendo o saco, olha, só que é calejado na internet aguenta isso, porque o resto não aguenta não, mesmo a maioria das pessoas não aguenta. Aí teve essa treta ali dentro ali da direitosfera, aí teve essa Nerd Bunker, enfim, isso tudo, e aí tem correndo por fora, o Omelete teve toda uma crítica em cima da organização da Anime Friends, os artistas se queixando da organização da Anime Friends, que tá com o Omelete. O ponto que eu queria comentar sobre isso tudo é que eu queria fazer uma leitura meio que tentando amarrar isso tudo, que é o seguinte, é preciso lembrar que Omelete e Jovem Nerd são anteriores a essa polarização crescente do Brasil, né, assim, a essa, não é, a polarização virou uma palavra também tão esvaziada, o que eu quero dizer é essa guerra cultural, vamos chamar de guerra cultural mesmo, essa guerra cultural que tomou conta do Brasil. Sempre é bom dar um contexto, né, guerra cultural, dá pra remontar a guerra cultural a uma série de estratégias políticas ao longo da história, mas assim, eu acho que a mais marcante e nítida é aquela que se dá a partir da campanha de eleição do Ronald Reagan, isso a gente está falando de anos 80, que vai ter como estratégia um engajamento, uma mobilização do eleitorado a partir de pautas que são muito ligadas a questões culturais. Não esqueçamos que, por exemplo, a pauta do aborto, ser contra o aborto não era uma pauta unânime entre protestantes. Não esqueçamos que no Brasil, no começo, o Edir Macedo, da Universal Reino de Deus, era a favor do aborto.
aborto. O Bolsonaro era a favor do aborto, tá? Então, assim, por exemplo, a questão do aborto não entrava nessa discussão de guerra cultural. Tinham pessoas protestantes, evangélicas que eram contra, tinha outros que eram a favor, tinha pessoas de outras religiões que eram contra, outros eram a favor, era uma coisa difusa, dispersa na sociedade, não tinha esse caráter de guerra cultural. Então, esse é só um exemplo, mas a gente poderia pegar tantos outros. Que marqueteiros políticos entenderam é que, assim, cara, se a gente pega sistemas que são muito afetivos nas pessoas, tu consegue criar um senso de identidade a partir de quem é contra e quem é a favor. E aí você vendo dentro do seu eleitorado, se ali a probabilidade de ter mais gente contra do que a favor, você passa então a martelar ainda mais naquele assunto, de modo que aqueles que até nem eram contra passam a ser contra, e aqueles que nem eram tão a favor passam a ser a favor também, e se produz um antagonismo social, e com isso você tem palco, e com isso você tem engajamento. Lembre-se que nos Estados Unidos não tem Tribunal Superior Eleitoral, então as pessoas não têm um tempo de TV igual, ou seja, você precisa na verdade pautar a mídia o tempo todo. Guerra cultural pauta a mídia, quando você mobiliza a guerra cultural você também está sempre em evidência. Vocês sacaram? Marketing político. Até é irônico que muito do que chamam hoje de woke, tu pega textos dos anos 90 e tem autores que chamam isso de riganismo de esquerda, tá ligado? Ou seja, o tal do identitarismo, de certa maneira, começou pelo lado da direita, a partir desse marketing político da campanha do Ronald Reagan. Aí depois você passa a ter movimentos de esquerda que meio que se apropriam dessa mesma estratégia, e políticos mais à esquerda do Partido Democrata também vão se utilizar dessa mesma estratégia. Enfim, o ponto é que essa guerra cultural, ela chegou. A internet impulsionou isso ainda mais, até porque isso é muito bom para mobilização, assim como era bom para mobilização política e debate, para engajamento social. A internet vive, as redes sociais vivem de engajamento, então as redes sociais passaram também a ser utilizadas dessa estratégia. Então isso a gente está falando de um processo aí que já tem uns 40 anos. E hoje a indústria cultural, os grandes estúdios também se utilizam dessa estratégia, né? Então assim, a Disney, quando lança um filme, já lança o filme esperando a treta. Já divulga o filme na base da treta, porque sabe que vai ter pessoal discutindo, os canais de direita, os canais de esquerda, vai ficar todo mundo falando daquela merda daquele filme, seja defendendo por isso, seja atacando por aquele outro, mas vai estar em evidência e tal, né? Alguns vão dizer, mas isso já não tá dando mais certo. Sim, porque cansou. Porque toda estratégia que você bate, não que essa guerra cultural acabou, mas os termos em que ela se dava, ela meio que esgotou mesmo, né? Ela deu uma esgotada, porque ninguém aguentava mais o tempo inteiro se falando e debatendo a mesma coisa. Assim, por exemplo, eu vejo que muitos canais progressistas meio que cansaram, porque viram óbvio. Era uma coisa que eu tenho um vídeo mais antigo aqui no canal que eu falei, por exemplo, do caso da Pequena Sereia. Assim, olha que situação ridícula que os canais progressistas têm de defender a Disney. Ah, porque a gente tem que defender a Disney porque estão sendo racistas com a atriz, mas a Disney jogou com isso o tempo todo. Precisa o canalzinho do Zequinha, esquerdista, comunista, Marx Forever, precisa ele defender a Disney precisa dessa defesa? Não precisa. Mas o fato é que essa guerra cultural tá posta, ela continua pautando muito da internet. Eu jogo com ela no seguinte ponto, a partir das thumbnails, eu faço thumbnails que evocam essa guerra cultural para no vídeo nem ter isso. Claramente, mesmo que não que meus vídeos sejam isentos, tem posição, mas não essa aposta nessa guerra cultural, porque é importante ressaltar. A guerra cultural não quer dizer a pessoa ser de direita ou de esquerda, isso aí tudo bem. É que a guerra cultural, ela aposta num eterno embate de valores. É um embate moral, eterno embate moral. Assim, tu sai do terreno das visões de mundo e tu tá sempre nessa esfera de uma luta moral, de uma luta pelo bem. Ah, cara, isso é um porre, irmão. Isso é um porre, isso é um saco, e isso é uma farsa. Tem dois tipos de pessoas que se engajam em guerra cultural. Ou são as otárias, ou são as oportunistas. As otárias é porque elas não percebem que elas também são um joguete nisso tudo, para engajar ou impulsionar guerreiros culturais, enquanto que quem ganha dinheiro de verdade são as redes sociais. Não é nem o Zequinha da direita, nem o Zequinha da esquerda. É a rede social que ganha dinheiro com isso. O Zequinha da direita e o Zequinha da esquerda ganham migalhas ao redor disso. A guerra cultural é ridícula, tá ligado? É simplesmente ridícula. Por isso que eu falo assim, ou tu é otário, e eu já fui otário, eu falo tranquilamente, eu fui otário. Se vocês pegam os vídeos mais antigos do canal, eu sou muito tributário a isso, eu achava que era importante eu também entrar nisso e babá. Depois eu percebi que eu tava sendo feito de trouxa, e por isso que eu larguei fora. Tem o otário e tem o oportunista. O oportunista é aquele que provoca essa guerra cultural porque consegue um naco de atenção a partir disso, porque tá o tempo todo atiçando e mobilizando e irritando e estressando, seja a favor ou contra o público. Então assim, dado o contexto desse negócio de guerra cultural, o que eu quero dizer é o seguinte: quando o Omelete e o Jovem Nerd surgiram, essa guerra cultural ainda não estava tão posta na internet. E o Ei Nerd, quando surgiu, o Ei Nerd, se não me engano, é de 2013. Bom, 2013 é o ano que começa a rolar isso com força no Brasil, né? As jornadas de junho não é quando começa, sempre é uma coisa num processo. Mas se a gente quiser botar uma data, essa guerra cultural toma as redes do Brasil a partir das jornadas de junho de 2013. O que eu quero dizer é que esses caras, mesmo com o Peter, mesmo o Ei Nerd sendo posterior, esses caras cresceram num paradigma onde reinava aquela dica de, olha cara, não diz se você é de direita ou de esquerda, não traz muita política no teu conteúdo.
não toma partido, basicamente o conselho era esse, não tome partido, porque senão você vai perder público. Você apoia o PT, aí os antipetistas vão te abandonar. Se você cola nos antipetistas, aí a petezada também larga fora. Então tinha muito essa coisa assim, de não vamos tomar partido, não vamos tomar partido. Só que, quando você não toma o partido de esquerda, nem de direita, quando você não precisa nem ser direita e esquerda tão estagnado, mas quando você não toma um partido de maneira clara em termos de ideias, você cria um novo partido, porque não existe discurso isento, não existe discurso neutro, ele sempre tende para algum lugar. Quando você não quer tomar partido à esquerda e à direita, qual é o partido que emergiu a partir disso, a partir de Jovem Nerd, Omelete, Ei Nerd? Foi o Partido do Nerd. O que emergiu dali foi o Partido do Nerd. E o que é o Partido do Nerd? Com base nesse receio tão grande de cair na política, surge dali esse discurso consumista, esse discurso de culto à nostalgia, esse discurso de que fala pro nerd o que ele quer ouvir. Lembrem-se da frase do Marcelo Forlani, de nerd para nerd. E o Omelete sempre foi um ambiente de conversa, nerd pra nerd, coisa de alto nível. Lembre-se da frase do Érico Borgo, sou fã, quero service. Eu sou fã, quero service. Ou seja, você vai criando o tempo todo a figura de um mimado. Você só diz pra ele o que ele quer ouvir. Você só endossa os gostos. Você nunca minimamente provoca o seu público. Você só o endossa a partir de um processo de narcisismo coletivo por formação de grupo. Essa é a minha crítica que eu tenho a Omelete, a Jovem Nerd, a E-Nerd, principalmente o Omelete. O Omelete faz isso até hoje, não mais tanto pelo canal, porque o canal dele já não tem mais tanta relevância, mas pelos eventos. Enfim, por que eu tô puxando esse papo todo? É que assim, chegou um ponto, como eu falei, depois de 2013 a coisa foi indo de tal maneira, que chegou uma hora que, até por questões pessoais, essa galera não conseguiu mais segurar a onda. Tá ligado? Então o Jovem Nerd foi mais pra esquerda, o Peter Jordan foi mais pra direita. Ele não parece ser um cara razoável, não tô brigando com ele, inclusive um dia podemos conversar. Mas ele foi pra direita, ele foi nessa, de cultura woke, bababá. O pessoal do Jovem Nerd já foi numa onda completamente diferente, e até por uma questão ali pessoal, ligada à questão trans, então foram pra uma outra questão. E o Omelete é esse Frankenstein, que o Omelete, ela chama de Omeleft, porque o Omelete no discurso é progressista, mas nas práticas de mercado é ultraliberal, ultradireita liberal, assim, tipo. Você sabe da minha treta antiga com esses eventos aí organizados pelo Omelete. Então, enfim, os caras foram, sabe? Eles foram meio que tomando partido, até às vezes por questões mais autênticas, às vezes por questões de senso de oportunidade, mas foram meio que caindo porque virou uma pressão e isso aconteceu. Só que aí que tá. Como eles surgiram num paradigma anterior, e aí por força da circunstância, eles tiveram que meio que cambiar, ou seja, não dava mais para ficar só com o partido do nerd, isso era pouco dentro de uma sociedade cada vez mais polarizada, cada vez mais pautada por guerra cultural, o público antigo se sente traído. É óbvio, o público do espectro, que não é o espectro que aquele influenciador guinou, pra onde ele deu a guinada, se sente traído. Porra, eu te seguia, te sigo, te assisti por 10... Porque eu vi nesse papo do Nerd Bunker, eu fui ler, assim, as falas, assim, da galera que tava dizendo, bem feito, se fudeu, e muito era assim, porra, eu assistia tanto, eu gostava tanto, mas depois eles viraram lacrador, viraram tudo lacrola, não sei o que, ou seja, na verdade eles foram pra esquerda, né? E aí o cara se sente traído. E eu já vi, não agora essa semana eu vi, mas eu já vi, eu já conversei com gente que me falou a mesma coisa em relação ao nerd em relação à direita, né? Pô, o cara, eu assistia ele, gostava dele fazendo os vídeos de quem ganha, o Batman com preparo versus Deus. Aí ele começou com esse negócio de cultura woke, agenda woke, porra, vai se fuder, não sei o que, reaça, pau no cu. Então assim, tu percebe que é um público, grande parte desse público começa a se portar de maneira agressiva porque é um público que se sente traído. Por que se sente traído? Por causa desse partido nerd que passou a vida inteira escutando só o que queria ouvir, quando minimamente é confrontado, seja por um viés político ou o que for, ele é agressivo. E é irônico porque, como, por exemplo, compara com a Adriano Sargento. O Adriano Sargento surge como canal em 2019. Eu já surjo num contexto de divisão. Tudo bem que meu canal é menor que o deles todos, né? Mas mesmo assim, cara, mesmo levando em conta o quão eu sou menor, mesmo levando em conta as devidas proporções, eu não recebo esse hate que esse povo recebe. Mas nem um pouco. Parece que mesmo... Porque assim, olha, tem uma galera de direita que assiste com a Adriano Sargento, tem membro aqui, galera de direita, membro aqui, e fala, poxa, discordo de muita coisa que tu fala, mas assim, como eu já entrei num cenário onde eu deixei bem claro minha posição, ninguém vem com papo de se sentir traído. Agora tu estragou, não sei. Não tem esse papo, não tem essa sensação de público corno, sabe, de traído, de, eu não sabia que tu era assim, não imaginava que você fosse assim, etc, etc. Só que veja, pra deixar bem claro, eu não tô com isso sinalizando uma virtude do tipo, eu joguei limpo desde o começo, então sou melhor. Não, os caras surgiram num contexto diferente, tu entendeu? E é isso que eu tô querendo mostrar. O que eu quero dizer assim, muito do hate que recai, seja no Omelete, seja no Jovem Nerd, seja no Ei Nerd, para além de erros e equívocos dos próprios, não tô isentando eles, mas eu tô querendo dizer que também acaba sendo interessante olhar para isso e ver uma dinâmica cultural
cultural recente do Brasil, tá ligado? E que passa por essa cultura nerd, por esse partido do nerd que uma hora não se sustentou mais. O partido do nerd chegou uma hora que ele colapsou. Não bastava mais ele, não bastava mais, não coloque política nas minhas coisas. O pessoal passou a demandar, quero política nas minhas coisas. E o pessoal foi cada vez mais pra direita, cada vez mais pra esquerda. E aí você tem o contexto de guerra cultural. Que eu repito, o lance não é cair numa neutralidade. Quando eu critico a tal da guerra cultural, é de você o tempo todo jogar para essas disputas de ideias que fazem parte da vida social, da vida política, e sempre trazer para o campo moral. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Não esqueçam disso. Quando eu tô falando de guerra cultural, eu tô falando de uma moralização da própria ideia de cultura. A cultura do bem é a cultura do mal. E aí quem é de um lado vai chamar a outra de maligna, quem tá do outro lado vai chamar a outra, sabe? Então assim, fica um apontando o dedo pro outro para ver, para identificar o mal. O resultado disso tudo, prático, é uma mediocrização do público, né, cara? Esse é o ponto, assim, que eu, vamos dizer, analisando esse processo todo, eu queria concluir. O que a gente assiste é uma mediocrização gigantesca do público, que vai ficando cada vez mais binário nos seus pensamentos, que eu vou insistir de novo, não se trata de buscar uma neutralidade, não existe. Mas você ficar num binarismo, onde tudo só é preto e branco, sem ter a menor capacidade de analisar as diferentes gradações de um cinza, ou de todas as outras cores do mundo, cara, isso é de uma pobreza. Por exemplo, pega essa galera agora que vê o woke em tudo, cara, eu já falei disso aqui. Eu falei, qual é o problema desse papo de woke? É que ele virou conceito pra qualquer coisa. Eu nem entro nessa de negar. Eu acho sim que a indústria cultural dos Estados Unidos se apropriou de uma série de pautas sociais e ficava fazendo comentários condescendentes, sabe? Só faltava um personagem negro parar, olhar pra cá e falar assim, tá aí, ó, agora eu vou fazer o comentário do Black Money, porque nós, pessoas negras, somos importantes. Ah, sabe? Black Lives Matter, tá vendo aqui? Ah, eu tava jogando agora o Homem-Aranha com o Miles Morales, aí de uma hora tem o grafite do Black Lives Matter. Cara, é muito assim, parou o jogo pra dizer, queremos o Black Money. Ah, você aí que é preto, nos dê dinheiro. Você que é progressista, identifica essas causas, nos dê dinheiro, sabe? Então criticar isso eu acho pertinente, sim. Agora o lance é que esse conceito de woke, ele virou qualquer coisa. Ele virou qualquer coisa. Tá chovendo, tá frio, a chuva é woke. O fone de ouvido estragou o fio, é porque esse fone de ouvido é woke. Soltei um peido, o peido deu uma afinada no finalzinho, é woke, olha só. Até desmunheca no final meu peido, cara. Isso é woke. Virou tudo, né? Everybody is woke. E aí vira uma coisa que no final das contas vai começando a ter uma certa síndrome de paranoia. É um pânico moral. Será que isso aqui é woke? E agora? Vai aparecer uma mulher em cena, deixa eu ver. Não, tá, não, acho que isso não é woke, não. Ih, ela, será que isso aqui é woke? Não, isso aqui deve ser woke. Isso aqui deve ser woke, sabe? Aí fica nessa maluquice. Woke é um omelete de conceitos atualmente, sem trocadilho. Mas é bem isso. Agora, também é de se fazer uma crítica ao campo de esquerda, que muito também, não esquerda em geral, mas aquela esquerda que surfou com essa guerra cultural, que ainda surfa, e que também, às vezes, sei lá, eu sinto falta de fazer essa crítica mesmo do quanto que o tratamento com as minorias na indústria cultural dos Estados Unidos é condescendente pra um caralho. É condescendente pra um caralho. Muitas vezes tu vê assim, um exemplo que sempre me vem, esse não é um exemplo americano, mas é o exemplo mais prático que eu tenho. Eu já cansei de falar esse exemplo aqui. Amigo meu, ator, não falo com ele faz um tempo, mas a gente chegou a trabalhar junto, eu dirigi ele. Não falo o nome dele só porque eu não sei se ele quer que eu conte essa história publicamente, mas enfim. Ele, um ator negro, um excelente ator negro, diretor de companhia teatral, e volta e meia, uma vez eu tava com ele assim junto, a gente tava ensaiando, sei lá, não lembro mais o que era. E ele recebeu um telefonema, acho que era de um banco, não lembro qual banco também, Caixa, Bradesco, sei lá, pra fazer um comercial. Aí ele topou na mesma hora, né? Um cachê bacana e pá. Mas ele falou, cara, eu odeio fazer isso. Ele largou o celular e falou assim, eu odeio fazer isso. Porque ninguém tá me chamando por eu ser um grande ator, tá me chamando por eu ser preto, eu sou o preto. Precisamos de um preto no comercial, chama o preto. Não, eles não estão me vendo como um ator, como uma pessoa talentosa. Não, eles estão me vendo como um borrão. E a hora que eles só ligaram pra mim porque é o primeiro telefone que eles conhecem. Se tivesse um outro preto na frente, era o outro preto, não era eu. Foda-se, sabe? Porra, isso é uma crítica válida, cara. Às vezes o pessoal vê isso como um signo de inclusividade. Eu não acho. Porra, eu não acho. Desculpa. Achar que isso é inclusão, isso aí é a normalização de um racismo do bem. E vale também pra machismo, e vale pra outros preconceitos. Então, pô, isso é pertinente ser criticado também. E muitas vezes uma galera do campo progressista, numa lógica de guerra cultural, tem dificuldade de fazer essa crítica também. Eu acho que é válida. Mas isso não quer dizer que estamos tendendo para o centro. Não existe centro. Não existe essa merda de centro. Eu gosto da provocação do Reinaldo Azevedo, do extremo centro, porque o centro que se propõe centro também é um outro extremismo idiota. O que eu só tô falando, e repito, é que dá pra discutir tudo isso sem cair numa disputa moral da cultura. Dá pra fazer tudo isso. Sem cair em pânico moral. Ah, os fascistas. Ah, os woke. Sabe? Sem cair nessa merda o tempo inteiro, cara. Agora, pra sintetizar, então, olhando pra todo esse hate e toda essa treta recente que tá tendo no campo cultura pop, a direita e a esquerda, o que dá pra dizer é que essas décadas de partido nerd e depois teve que se engajar a partir de lógica de guerra cultural, tudo isso produziu um público nerd que é extremamente limitado. Binário. Preto e branco. Não consegue ver nuance em nada. Não consegue ver mais nuance. A nuance, ela é o signo do requinte, cara. Só quem é requintado, só quem tem repertório consegue ver nuance. Porque
Porque a nuance não é 8 ou 80, tá ali no meio. É nuançado. Pode ir pra cá, pode ir pra lá, pode... Não é nem no meio, tá? Pode até estar mais pro 80 ou pro 8, mas não é exatamente a mesma coisa. Enfim, era isso. É, limitado, infantilizado e manipulável. É isso mesmo. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos da Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos da Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.